Que Deus abençoe grandemente o dia de cada um que nos acompanha neste momento. Eu queria começar propondo um exercício mental, bem rápido, assim, para quem está ouvindo a gente. Legal. Qual seria o exercício? Basta pensar na última vez em que uma falha aconteceu. Pode ser no ambiente de trabalho ou, sabe, no meio daquela discussão acalorada em casa. Em quantos milissegundos o cérebro humano fabrica uma desculpa? Nossa, é quase instantâneo, né? Sim. Antes mesmo de a poeira baixar, a gente já monta um tribunal interno. A gente convoca testemunhas imaginárias e começa a redigir uma tese de defesa, tipo, para provar que a culpa lá no fundo não foi totalmente nossa. A gente sempre quer um atenuante, né? Exato. E é uma sensação muito exaustiva. Essa necessidade crônica de estar sempre no banco dos réus da própria mente. A gente fica operando uma campanha de relações públicas o tempo todo para proteger o nosso ego. Aham. É desgastante mesmo. Pois é. E é exatamente sobre o alívio desse peso esmagador que a gente vai fazer esse mergulho profundo hoje. O material que serve de bússola para essa nossa análise é o livro Manso e Humilde, que foi escrito pelo Danny Ortland. Um livro excelente, por sinal. Muito bom. E mais especificamente, a gente vai focar num capítulo que resgata uma visão fascinante sobre Jesus assumindo o papel de nosso advogado. E olha, o que torna essa exploração tão vital é que a gente está lidando com uma doutrina que, curiosamente, foi meio que deixada de lado por grande parte da igreja contemporânea. Verdade, a gente não ouve muito sobre isso. Não mesmo. Porque assim, nós temos uma facilidade imensa para falar sobre o sacrifício na cruz, né? Sobre o perdão lá no momento da conversão, mas há um silêncio quase ensurdecedor sobre o que acontece na terça-feira à tarde, anos depois da conversão, quando a falha se repete. Nossa, esse exemplo da terça-feira à tarde é muito real. É o dia a dia, né? Exatamente. E o que o Ortland faz nesse livro não é tipo empilhar conceitos de teologia sistemática só para dar mais informação acadêmica para as pessoas. A missão aqui é puramente de resgate emocional e espiritual. Aham. É desvendar como essa compreensão profunda da advocacia de Cristo funciona como um antídoto prático. Um antídoto para essa exaustão mental que você descreveu no começo, sabe? É a transição de um conceito doutrinário distante para um alívio muito tangível e diário. E faz todo sentido a gente começar falando dessa exaustão, porque ela toca num nervo muito exposto da condição humana, assim. Se a gente voltar lá até a narrativa do Éden, a primeira reação depois do erro foi costurar folhas de figueira e terceirizar a culpa, né? Exato. O famoso "a culpa não é minha". Pois é, a mulher aponta para a serpente, o homem aponta para a mulher e indiretamente ele aponta para o próprio Deus que a criou, né? Nós nascemos com essa engenharia reversa de justificação. É o nosso padrão de fábrica. Sim. Então, a promessa de encontrar uma rota de fuga para essa postura defensiva é, no mínimo, muito intrigante para quem está acompanhando a gente. Mas, para entendermos como essa rota funciona, a gente precisa limpar o terreno primeiro. Com certeza. Tem muita confusão com os termos. Muita. O livro faz uma distinção logo no início que, confesso, me pegou de surpresa, porque no vocabulário comum a gente usa essas palavras como se fossem sinônimos. Qual é a fronteira real entre intercessão e advocacia? Essa é a fundação de todo o argumento. E é brilhante como o texto separa as águas aqui. A confusão é natural, porque ambas as palavras operam nesse universo da mediação, sabe? Aham. Mas a etimologia e a aplicação prática delas carregam nuances vitais. A intercessão, que a gente vê fortemente descrita no livro de Hebreus, traz aquela imagem de alguém que se coloca entre duas partes. Certo. No meio, né? Isso. O foco da intercessão é a reconciliação, é construir uma ponte sobre um abismo. O intercessor olha para os dois lados tentando estabelecer a paz. Já a advocacia possui uma geometria relacional completamente diferente. Como assim? O advogado não fica no meio. Ele atravessa a sala e se senta ao lado de uma das partes. Ah, entendi. Deixa eu tentar visualizar isso para ver se a imagem mental funciona. A intercessão seria tipo aquele diplomata experiente, com um terno neutro que senta na cabeceira de uma longa mesa de negociações. Perfeito. Essa é uma ótima analogia.
Ele tenta manter o diálogo fluindo entre duas nações que estão prestes a entrar em guerra, buscando ali um meio termo aceitável. Ele é uma figura de equilíbrio, né? Exato, o diplomata quer manter a paz. Mas o advogado não quer saber de meio termo. Ele puxa uma cadeira exatamente ao lado do acusado, veste as cores dele, olha para o juiz e diz algo tipo: nós estamos juntos nessa, o que quer que caia sobre ele, cai sobre mim. É mais ou menos por aí. É exatamente por aí. Mas olha, dá para aprofundar ainda mais essa imagem se a gente olhar para o contexto histórico que gerou essa palavra. O autor não usa meias palavras para dizer que o advogado se adianta e se junta a uma das partes de uma forma muito radical. Tem um peso histórico nessa palavra, né? Tem, e muito. Para entender o peso disso, a gente precisa olhar para a origem do termo que o apóstolo João usa lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1. A palavra grega original é parakletos, e essa é uma palavra que deu uma tremenda dor de cabeça para os tradutores ao longo dos séculos. Sim, o livro mostra bem como as bíblias tentam se virar com essa palavra, né? Você lê numa versão e tá lá consolador. Aí pega outra e diz auxiliador ou conselheiro, encorajador. Fica parecendo que falta a palavra em português. Fica mesmo, é como se fosse um conceito largo demais para caber numa gaveta só do nosso idioma. E o que me chamou a atenção é que essa palavra aparece pouquíssimas vezes no texto bíblico, certo? Exato. Aparece apenas 5 vezes em todo o Novo Testamento. 4 vezes lá no Evangelho de João, onde Jesus está no cenáculo preparando os discípulos para sua partida. E ali ele usa o termo para descrever o Espírito Santo. E a 5ª vez. Há essa única e solitária ocorrência em 1 João 2, versículo 1, onde o termo é aplicado ao próprio Jesus. E por que as traduções como consolador ou auxiliador acabam parecendo meio insuficientes? Porque elas não dão conta do recado. Porque elas soam um pouco passivas, sabe? Elas transmitem aquela ideia de alguém que te dá um tapinha nas costas quando você está triste. Ah, tipo um ombro amigo apenas. Isso. Mas os grandes teólogos dos primeiros séculos, aquelas mentes como Tertuliano e Agostinho, eles entenderam a gravidade da palavra. E, ao traduzirem o grego para o latim, escolheram a palavra advocatus. E o que o advocatus representava na cultura da época para fazer essa diferença toda? Devia ter um peso social, né? Tinham um peso gigantesco. No sistema legal e social da Roma Antiga, o advocatus não era só um profissional contratado que lia leis e apresentava argumentos lógicos em troca de honorários, como a gente pensa hoje em dia. Não era como os nossos advogados modernos. Não. O advocatus era frequentemente um patrono, um amigo de grande influência e muita honra na sociedade. Quando uma pessoa comum, sem poder nenhum, era levada a julgamento, o seu advogado comparecia ao tribunal. E detalhe, muitas vezes usando roupas de luto. Roupas de luto? Nossa, por quê? Para demonstrar empatia profunda. Ele ficava fisicamente ao lado do acusado, e ele não precisava sequer falar muito. A simples presença dele ali comunicava para o juiz o seguinte: a minha honra está atrelada a este homem, a minha reputação cobre a vida dele. Caramba, é uma identificação total com a pessoa, né? Total. Era uma demonstração de solidariedade visceral. Traduzir Paracletos como advogado carrega essa ideia de alguém que assume a sua miséria como se fosse dele. Isso é fascinante. Mas olha, isso me leva a um curto-circuito lógico quando eu olho para a teologia que o próprio livro apresenta. Tem uma coisa que não encaixa direito na minha cabeça. Pode falar. Qual é a dúvida? Logo no versículo seguinte, lá em 1 João 2,2, está escrito que Jesus é a nossa propiciação. O autor gasta um tempo explicando que isso significa que a justa ira de Deus contra o erro foi plenamente satisfeita. A dívida foi paga no Calvário. Exato. Então, juridicamente o caso está encerrado. Se eu tenho um recibo de quitação carimbado com sangue, se a justiça divina já foi resolvida de forma totalmente objetiva, por que eu preciso de um patrono chorando ao meu lado no tribunal? Parece que o advogado perde a função se não existe mais uma acusação formal, sabe? Olha, essa fricção que você levantou é possivelmente o ponto mais importante de toda a obra do Ortlund. E a resposta explica grande parte do adoecimento emocional de quem tenta viver uma vida correta. Porque a conta não fecha na nossa cabeça, né? Não fecha. Você está absolutamente certa. A propiciação é uma realidade objetiva. Do ponto de vista do Tribunal Celestial, a conta está zerada. O problema é o tribunal da nossa própria consciência.
e a realidade sombria das forças espirituais que operam através da culpa. Ah, entendi. A condenação interna. Exatamente. Enquanto a propiciação lida com a nossa posição legal e objetiva diante de Deus, a advocacia lida com a nossa realidade subjetiva, psicológica e relacional no dia a dia. Ou seja, o fato de eu estar livre da condenação, na teoria, não significa que eu me sinta livre. Ou que eu pare de agir como um condenado na prática. Perfeito, é exatamente isso. O advogado não está lá apenas para acenar com o recibo de pagamento cada vez que a gente falha. Ele está lá porque nós somos criaturas muito frágeis e aterrorizadas. A gente vive com medo, né? Com muito medo. Quando a gente falha repetidamente, a nossa tendência imediata não é olhar para o recibo de quitação. A nossa tendência é o desespero. É ter a certeza de que agora nós fomos longe demais, de que esgotamos a paciência divina. Tipo, agora Deus desistiu de mim. Isso. E aí que a advocacia traz o elemento relacional profundo. Ele não manda um documento por e-mail dizendo, olha, tá pago. Ele se aproxima, compartilha a nossa dor, entende o nosso medo da rejeição e nos defende ativamente contra as acusações do nosso próprio coração. E do diabo também. Nossa, e a gente não precisa ter um argumento brilhante do nosso lado, né? Não. E a confiança que a gente tem nesse processo não vem de termos um bom argumento, mas do fato de que ele, como diz o texto, é o justo. Nós somos injustos na nossa essência, mas a justiça imaculada dele é o nosso escudo em tempo real. Isso ajuda demais a entender aquela tensão de continuar falhando mesmo querendo acertar, sabe? E para dar conta dessa fricção diária, o Ortlund resgata a sabedoria de vozes do passado, o que eu acho um recurso maravilhoso no livro. Ah, as citações históricas são incríveis. Essa advocacia entra em ação. A sacada do Bunyan é fenomenal, porque ele observou uma diferença de tempo e de ocasião. Ele passou anos estudando e escrevendo sobre Hebreus 7:25, que diz que Cristo sempre vive para interceder. E contrastou isso com 1 João 2:1, que diz, se alguém pecar, temos um advogado. E ele concluiu o seguinte, a intercessão lida com a nossa pecaminosidade inerente e geral. Com a nossa natureza quebrada? Isso. Como a nossa natureza continua falha mesmo depois da conversão, a gente precisa de uma intercessão constante, ininterrupta. O Bunyan diz que Cristo age como sacerdote em tempos de paz. Em tempos de paz e a advocacia. Intercessão seria tipo como a manutenção preventiva de um edifício gigantesco. Gostei. Como seria isso? Você tem lá engenheiros e técnicos trabalhando 24 horas por dia, checando as fundações, regulando o ar-condicionado, garantindo que o prédio não sofra um colapso estrutural por causa do desgaste natural, sabe? É um trabalho constante e invisível. Exato, é um trabalho silencioso de preservação. A advocacia, por outro lado, é quebrar o vidro do alarme de incêndio. Nossa, muito bom. É a brigada de emergência arrombando a porta porque a sala de estar de fato tá pegando fogo. E detalhe, pegando fogo por causa de um erro grave que nós mesmos cometemos. Essa imagem do alarme de incêndio traduz perfeitamente a intensidade da advocacia. E o texto tem a coragem de ser brutalmente honesto sobre a realidade do comportamento humano, né? O texto não alivia pra gente. De jeito nenhum. Porque existe uma ilusão muito comum de que, depois que alguém decide seguir um caminho de fé, os grandes erros morais, os pecados horrendos, desaparecem como num passe de mágica. Como se a gente virasse um super-herói espiritual, de repente. Exato. Mas o autor nos lembra de que não é assim que a vida funciona. Pelo contrário, depois da conversão, a nossa sensibilidade aumenta tanto que os nossos erros parecem muito mais grotescos para nós mesmos. A gente fica mais consciente, né? Fica. E, infelizmente, nós continuamos metendo os pés pelas mãos, muitas vezes com atitudes incrivelmente destrutivas. E é para esses momentos de desespero absoluto que a advocacia de Cristo existe. É a resposta divina para garantir que a gente não jogue a toalha no meio da jornada sob o peso do remorso. E aí que o texto abandona de vez a teoria e desce para o porão das nossas vidas. O autor lista situações que normalmente as pessoas tentam varrer para debaixo do tapete. É a parte que mais dói de ler. Dói demais. Ele fala daquela dependência exagerada e escondida do álcool. Ele fala do temperamento explosivo que a pessoa não consegue controlar e que acaba machucando o cônjuge, machucando os filhos, quem tá mais perto, sabe?
Os pecados de porta em porta. Sim. Ele menciona a manipulação com o dinheiro, aqueles negócios mal explicados. Traz à tona até aquele desejo patológico de agradar as pessoas, que a gente adora fantasiar de gentileza, né? É verdade. Mas que no fundo é pura covardia e temor da opinião alheia. E a precisão dessa lista é muito incômoda. Ela tira o foco de pecados teóricos, distantes, e foca na feiura do nosso dia a dia. Ele vai além e cita o ressentimento entrincheirado, sabe? Aquela amargura que fica fermentando por anos e de repente se transforma em fofoca ou acusações pelas costas. Coisas que apodrecem a gente por dentro. Exato. E fala também sobre o uso oculto e inveterado da pornografia. São os litígios mais duros da alma humana. São aqueles cenários em que a pessoa olha no espelho e sente um nojo profundo de si mesma. E diante de cenários tão feios, eu levanto aqui a provocação central que o Ortlund faz. Quem é Jesus no milissegundo exato em que a pessoa está cometendo um desses atos? Essa pergunta muda tudo. Muda. Porque não estamos falando de quem ele é na manhã seguinte, quando a pessoa chora, se arrepende e promete nunca mais fazer aquilo. A grande pergunta é quem é ele durante a queda. No momento em que a raiva explode e a palavra cruel sai da boca, ou no instante em que a pessoa cede ao vício lá no escuro do quarto. E a resposta que o livro oferece, nossa, ela quebra completamente os nossos paradigmas de justiça e retribuição. Completamente. O Ortlund explica que, no exato milissegundo da queda, Jesus não recua enojado. Ele não entra num período de silêncio punitivo, tipo, esperando a pessoa se limpar para poder falar com ela novamente. Pelo contrário, no momento exato do fracasso, Jesus se levanta. Ele toma uma atitude. Imediatamente. O autor usa a expressão de que o coração dele entra em erupção em nosso favor. Ele assume o seu posto de advogado com uma defesa celestial apaixonada. Nossa! E veja bem, o livro deixa claríssimo que isso não é uma licença para errar, tá? Claro, é importante frisar isso. Sim, porque escolher o erro é escolher a miséria, é sabotar a própria identidade e ferir o coração de Deus. A saúde espiritual exige que a gente se afaste do erro. Contudo, quando a falha se consuma, não existe uma suspensão do amor. O amor não é pausado. De jeito nenhum. A defesa dele silencia instantaneamente a voz do acusador, que, como Bunyan lembrava, não dorme e tenta nos destruir de dia e de noite. Pensar nessa dinâmica é de fritar a cabeça, porque vai na contramão de toda a nossa psicologia de autojustificação. Como a gente conversou lá no começo, nós temos um instinto de advogar em causa própria, né? É quase um instinto de sobrevivência. Exato. A gente mantém uma agência de relações públicas dentro do cérebro o tempo todo. Quando falhamos, a nossa identidade se sente tão ameaçada que a única saída aparente, na nossa cabeça, é distorcer os fatos, é minimizar o impacto ou achar um bode expiatório para culpar. É o famoso, mas veja bem. Isso. Nós vivemos num tribunal interno exaustivo, ensaiando o que vamos dizer para provar que ainda temos algum valor para as pessoas. Exatamente. A razão pela qual a gente fabrica tantas desculpas é porque temos um pavor absoluto da rejeição. A gente acredita que se a verdadeira extensão da nossa falha for conhecida, seremos descartados, tanto pelas pessoas quanto por Deus. É o medo de não ser amado. Só que, se internalizarmos o que significa ter o Cristo ressurreto operando como nosso advocatus, como nosso patrono inabalável, que conhece exaustivamente cada um dos nossos defeitos e, mesmo assim, escolhe atrelar a honra dele à nossa miséria, a necessidade de nos defendermos simplesmente derrete. Desaparece, né? Totalmente. Ele não usa desculpas esfarrapadas. Ele não tenta minimizar o nosso erro. Ele aponta para sua própria justiça perfeita e para o sangue que já cobriu aquela ofensa. É uma defesa infinitamente superior a qualquer argumento que a nossa mente brilhante pudesse inventar. O nível de libertação emocional que isso traz é gigantesco. Você pode literalmente demitir o seu advogado interno, sabe? Dá uma paz só de pensar nisso. Sim. Você pode parar de gastar energia vital tentando provar que não é tão ruim assim, ou tentando equilibrar as contas com boas ações na semana seguinte.
É o fim daquele desfile constante de virtudes artificiais que cansa tanto a gente. Verdade. E para amarrar essa ideia de silenciar o nosso advogado interno, o livro traz uma conclusão do John Bunyan que encerra o argumento de forma brilhante, não é? É incrível. O Bunyan faz um retrato muito realista. Ele lembra que fomos resgatados, que o preço foi pago, mas ele reconhece que o erro ainda está intrinsecamente ligado à nossa jornada por aqui. O erro é insistente. Muito. Ele se intromete nos nossos lares, nos nossos negócios e até naquelas ações que a gente julga ser as nossas melhores atitudes. Até no que a gente faz de bom tem um pouquinho de egoísmo às vezes, né? Sempre tem. E diante das constantes acusações de que nós somos falhos, acusações que muitas vezes são dolorosamente precisas, o Bunyan sugere a atitude mais contraintuitiva possível para a natureza humana. Ele aconselha que, por termos um advogado que fielmente e com total sucesso executa o seu ofício lá nos céus, a nossa única resposta adequada é colocar a mão em nossa boca e nos calar. Nossa, colocar a mão sobre a boca e emudecer. É tipo parar de vez o ruído constante das justificativas. É silenciar. É aceitar o fato de que somos culpados, sim, mas estamos plena e irreversivelmente defendidos. E a reflexão fundamental que fica para todo mundo que está acompanhando essa análise é justamente sobre esse silêncio. Como a gente aplica isso na prática? Da próxima vez que o coração disparar depois de uma falha e a mente começar a vomitar desculpas lógicas para tentar salvar a sua reputação diante de si mesmo ou diante de Deus, o desafio é colocar a mão sobre a boca, é calar essa voz exausta e lembrar que, naquele preciso momento de quebra, o ser mais glorioso de todo o universo já está de pé, apresentando uma defesa imbatível em seu nome. E olha, isso nos leva a um desdobramento que, para mim, vira o jogo por completo nas nossas relações diárias, sabe? Como assim? Porque se nós realmente acreditarmos que não precisamos mais atuar como nossos próprios advogados de defesa, isso destrói instantaneamente a nossa arrogância de querer agir como promotores de acusação na vida dos outros. Nossa, isso é muito profundo. Né? Porque se a maior autoridade do universo se recusa a me acusar e escolhe sentar ao meu lado na minha pior versão, com que direito eu me levanto para condenar o meu colega de trabalho, ou a minha esposa, ou meu marido, ou meu amigo, quando eles falham comigo? Cai por terra qualquer superioridade. Exatamente. A consciência de que nós temos um advogado nos liberta para oferecermos a mesma graça escandalosa àqueles que nos cercam. E essa é uma daquelas ideias que precisam de muito tempo para criar raízes na nossa mente, viu? Com certeza, um processo de aprendizado diário. É sim. Por isso, informamos que teremos um novo episódio desse mesmo livro em breve para continuar essa jornada pelas profundezas do que significa ser cuidado dessa forma. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Deus abençoe todos os ouvintes.